Como ser uma pessoa boa? É você ouvindo a voz de Deus em tudo no seu subconsciente para você exercer a bondade de Deus. Nós falamos sobre a primeira situação, né, que era o mal em que nós não devemos fazer. Qual que era o mal que nós fazíamos antes de conhecer esta palavra aqui? Nós éramos muito hipócritas, William. Nós éramos muito hipócritas, quando diz a palavra. Nós enrolávamos muito em fazer o bem. A Bíblia diz aqui, você não ser vagaroso no cuidado. E nós, vendo as pessoas necessitadas, precisando de uma ajuda, às vezes a gente fica, vendo se a pessoa merece, se ela merece uma ajuda ou não. E isso não faz parte do coração de uma pessoa bondosa, de uma pessoa que tem bondade. Porque uma pessoa que ela é boa, ela tem bondade, ela é apta, ela é rapta para poder ajudar o próximo. Você tem essas condições sobre a sua vida? Você ajuda o seu próximo? Você ajuda o seu vizinho da esquerda, da direita? Você ajuda o seu familiar? Ei, jovem, você ajuda o seu pai? Você ajuda a sua mãe? Então, esta é as características de uma pessoa boa. Outra coisa que nós falamos é que nós temos o hábito, irmãos, e o costume de amaldiçoar pessoas, às vezes inconsciente. Nós amaldiçoamos pessoas. Isso não faz parte de uma pessoa que ela carrega bondade no coração. Imagine, amaldiçoar uma pessoa. Nós não podemos amaldiçoar. A Bíblia diz assim: abençoai os que vos perseguem e não vos amaldiçoar. Quantos se sentem perseguidos aqui? Levanta a mão aí. Um monte de gente, filho. Você é perseguido no seu trabalho. Você é perseguido onde você está. Mas Deus fala na sua palavra para você abençoar esta pessoa e não amaldiçoar ela. Eu falei domingo passado que nós carregamos um hábito assim, sobre a ira de Deus. Você vai ver, Deus vai fazer justiça, Ele vai pesar a mão. É desse jeito, nós já estamos dando a chave, né? E desse jeito nós não somos bons. Nós não agimos de bondade para com o nosso próximo. Nós falamos também que nós temos o hábito de retribuir o mal com o mal. Aqui, hoje, antigamente era assim: a que se fez, a que se paga. Olho por olho, dente por dente. Hoje não. Hoje existe a graça. Se não fosse a graça de Deus, o favor de Deus sobre a minha vida, filho, o que seria de mim? O que seria de você? O que seria de nós? Então, a graça de Deus, ela é muito boa para mim, para uma pessoa que não merece nada. É a bondade de Deus sobre a sua vida. Deus é muito bom, irmão. Deus é muito bom. Agora, se Deus ele não me trata com maldade, por que eu vou tratar o meu próximo com maldade? Eu vou retribuir o mal para ele. Eu não posso agir assim. Eu tenho que agir de bondade. Você precisa tratar ou mudar a situação do mal com a sua bondade. Eu falei domingo passado a respeito de umas falas que nós vemos sobre aquela história do professor e do aluno. Eu queria só relembrar esta reflexão, que o aluno chegou para o professor falando sobre o mal e o bem, sobre o frio e o calor. Ele começou uma pergunta assim: professor, o professor perguntando para o menino, não foi? O professor perguntando para o menino, falou assim: filho, o frio existe? Eu troquei. Está vendo como é que vocês concordam com tudo que o pastor fala? Fala, pastor, não, você falou o contrário. Pô, minha esposa me ajudando. Glória a Deus. O aluno perguntou para o professor assim: professor, o frio existe? Aí ele falou: existe, o frio existe, claro que existe. Olha aí, todo mundo de blusa, olha o André com blusa aí, ó. O frio existe. Ele falou assim: não, o frio não existe. O que existe é a ausência do calor. Porque se não tiver o calor, vai estar frio. Mas o frio não existe, então é a ausência do calor. Quando está mau sol, entra aquela nuvem, o que acontece? Você sente que o frio chegou, mas não é o frio, é que o sol se escondeu, mas então não existe frio. Aí ele fez outra pergunta, né? Vou resumir, foram várias perguntas que ele fez, vamos chegar lá no ponto que eu gostaria. Ele perguntou assim: professor, o mal existe? Para você, o mal existe? O que você acha? O que está na sua mente agora aí? O que a sua mente está falando? Existe o mal? Quem concorda que existe o mal, levanta a mão. Quem não concorda? E quem não concorda nada aí? Bom, o professor falou para o aluno o seguinte: filho, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, a ausência do bem faz com que as pessoas agem com maldade. Se você ensinar o seu filho na maneira em que deve andar,
aprendendo nos caminhos do Senhor, crescendo em bondade, presença, palavra, carinho, afeto dos pais, como vai ser a vida dessa criança? Ele vai crescer bom, sabe, vendo o amor do pai, da mãe, mas se ele crescer na pancada, que às vezes tem que dar, né, mas com amor e carinho, tem que dar, tem que corrigir, pegou e pei, tem que ser assim, porque senão as crianças fazem o que querem, e não podem, existe uma regra, existe uma norma, para que ele possa crescer, ele precisa ser ensinado, e se você, pai e mãe, não ensinar, ele pode crescer uma criança má. Então, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, você e eu somos pessoas que precisamos implementar o bem neste mundo. Nós precisamos mostrar para as pessoas aí fora que o bem existe, não é o mal, é o bem. Porque as pessoas não aprenderam a fazer o bem. Elas aprenderam a pagar o mal com o mal. É isso que tem acontecido aí fora. As pessoas agem de maldade porque não aprenderam a agir com bondade. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu fui uma pessoa que praticamente cresci, irmãos, num lar que não era cristão. Mas eu pratiquei muita coisa má. Eu atrasei muita vida das pessoas porque eu não aprendi. E depois que eu conheci o Senhor, aí a história muda, Willy. Você começa a aprender a bondade de Deus e começa a exercer a bondade sobre a vida de outras pessoas. É assim que acontece na vida do ser humano. Por que as pessoas perguntam assim, vai lá, o cara matou, roubou, o cara fez um monte de coisa, agora ele virou cristão? Filho, tempo, modo para todo propósito debaixo do céu. Agora, depois que ele conhece o Senhor, ele só vai fazer maldade se lhe faltar um caráter. Porque a conduta dele, o caminho dele, é agir de bondade. Por mais que a pessoa pise no seu calo, você vai agir de bondade. Você não vai falar mal por trás, você não vai ficar discutindo, você não vai ficar falando coisas que não deve falar. Por quê? Porque no seu coração é um coração bom. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas o coração de Deus não. Por isso nós precisamos buscar esta bondade em quem? Naquele que é bom. Jesus estava diante dos discípulos e um dos homens fez uma pergunta assim, mestre, bom mestre. Falei, Jesus, peraí, por que você está me chamando de bom mestre? Jesus deu quase uma exortação a ele, falou assim, bom não, bom só existe um, que é Deus. Deus é bom, querido. Você pode falar assim, Deus é bom? Deus é bom, olha para a sua vida, olha para a sua família. Nós estamos vivos hoje por causa da bondade de Deus, aleluia, glória a Deus. Agora eu quero entrar a fundo nessa última fase dessa mensagem. Eu falei sobre o mal em que nós não devemos fazer, eu quero te mostrar o bem que você deve fazer, porque é esse bem que te faz ter ações de uma pessoa boa, uma atitude boa, um caráter bom. Eu costumo dizer e falo, irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele é expert em mudar o caráter de um homem e de uma mulher. Você pode andar bonito, mas se você não tiver um caráter transformado, moldado, não vale nada. Porque o que manda na pessoa, no ser humano, é o seu caráter, é a sua ação, é a sua atitude para com o próximo. Quando as pessoas veem você passando, elas falam, ali vai um homem bom e com bom caráter. Pessoas, antigamente atrasando a vida das pessoas, fazendo um monte de atraso. Aí de repente hoje você escuta isso, cara, esse cara mudou, olha o que Deus fez na vida dele. Hoje é uma pessoa boa, por quê? Porque não tinha aprendido como era o bem, fazia coisas erradas. Talvez poderia até conhecer como era o bem, mas não praticava. Por quê? Por falta de conhecimento o povo perece. Mas não, glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você vai conhecer o bem que você deve fazer hoje, em nome de Jesus. O bem sempre deve ser praticado com ações, atitudes, palavras, marido com a esposa. Ei, marido, você tem praticado essa boa ação com a sua esposa? Você tem falado coisas boas para ela? Hã? Você tem demonstrado a sua bondade para com a sua esposa? Tem demonstrado a sua bondade para com seu filho, para com os seus amigos? Olha só o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisto ele está pecando.
Olha só o que Tiago fala aqui. Às vezes nós achamos, Willy, que pecado é aquelas coisas, né, que o povo fala que é pecadão. A Bíblia diz que não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Se você praticou fora do contexto que Deus tem, é pecado. Agora, Tiago está falando assim, se você sabe o bem que tem que fazer, Deus colocou uma pessoa no seu caminho para você fazer o bem, ou em palavras, atitude, e você não faz. Tiago está falando que é nisto que eu e você estamos pecando. Agora, Deus nos deu capacidade para abençoar a vida de outras pessoas, sim ou não, irmãos? Deus deu sabedoria, atitudes e palavras para a gente fazer isso. Agora, olha só os exemplos que eu vou te dar para você começar a fazer o bem sobre a vida do seu familiar. Primeira coisa, da sua família. Porque muitas vezes a gente faz pães de fora e esquecemos de dentro. É assim que acontece. A gente age com os de fora, faz um monte de coisa de fora, o marido faz um monte de coisa para a mulher, para amigos de fora, mas não faz para a esposa. Pega ele, Jesus. Pega ele. Então ele precisa ter essa conduta, essa condução. Sabe qual é a primeira coisa que ele precisa fazer? É amar. Amar incondicionalmente. Quando Jesus falou assim, ei, marido, ame a sua esposa incondicionalmente, como Cristo amou a igreja. Ei, filho, isso é sacrifício, amar como amou a igreja. Como Jesus amou a igreja, irmãos? Dando a vida por ela. Jesus morreu pela vida da igreja. E agora nós, maridos, vou pegar os maridos, depois vou pegar todo mundo, viu? Nós devemos amar as nossas esposas. Não só de palavras, mas em atitudes. A palavra é bonita, eu te amo. É legal, mas e a atitude? A ação. Fazer o que ela gosta. Agir da forma como ela gostaria. Lavar uma louça. Eita Deus, lava a louça. Ainda bem que agora eu tenho filhos grandes. Eu lavo louça, mas agora a tarefa é distribuída agora. Isso é amor, irmãos, isso é amor demais. Então olha para o marido aí que está do seu lado e fala assim, você tem que amar a sua esposa. E do mais, você precisa amar o seu filho também. Eu vou jogar a responsabilidade no marido, porque assim, desde a história de Jesus, nós olhamos para a vida da igreja. Willy, eu não sei o que acontece com isso, mas desde da época de Jesus, 70% do ministério são mulheres. 75%, está subindo. São as mulheres que são mais ativas. Aí eu pergunto, por que isso? Porque as mulheres são mais apaixonadas. Elas são mais apaixonadas. E nós, homens, precisamos ser apaixonados por conta das nossas mulheres. Por conta da nossa esposa. Paixão. Paixão no que faz. É isso que nós precisamos. Eu acredito que a igreja vai crescer e vai mudar a situação. Vai ter homens mais amáveis, mais desafiados, homens que amam o ministério, homens que investem a camisa, homens que falam assim, amor, não joga a responsabilidade para a esposa, mas fala assim, eu vou fazer isso aqui. Assumir a conta de casa. Ei, peraí, a conta de casa é responsabilidade de quem? Às vezes, amor, vê a conta que tem que pagar. Não, fala assim, é eu que tenho que pagar a responsabilidade. Deixa lá voltar, atrasar, deixa fazer tudo. Mas tem que ter a responsabilidade ao marido. Amor faz com que você haja, filho, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Agir, ação. Isso faz com que o amor floresça sobre a vida das pessoas. Você quer ver uma pessoa querer andar com você, ela vê que você é uma pessoa apaixonada. Aí ela vai querer andar com você. Fala, rapaz, mas como aquele cara é apaixonado, olha como é que ele faz com detalhes, coisas, sabe, com excelência, bem feito. Por quê? Porque ama. Só faz bem feito quem ama. Quem não ama faz de qualquer jeito. Relaxado. É desse jeito que acontece na nossa vida. Agora, o versículo 10, quando nós lemos, ele diz o seguinte, amai-vos cordialmente uns aos outros. Quando nós falamos na igreja, eu sempre falo aqui para nós, aqui, a liderança, os irmãos, falo assim, é importante nós termos um só propósito
um só coração e uma só visão. Isso é inegociável dentro de uma igreja, para uma igreja avançar ou crescer. E também isso dentro de famílias, empresas, eles precisam usar isso, porque eles trabalham com o mesmo propósito, eles têm o mesmo coração, é aquilo, nós sonhamos com aquilo, nós cremos nisso, né? E uma só visão. Qual é a visão? É ganhar pessoas. Qual que é a visão? É ministrar cura sobre a vida das pessoas. Mas não adianta a gente ter esta visão se nós não entrarmos a fundo no amor, é amar o meu próximo, amar as suas debilitações, amar as suas dificuldades, amar, sabe, você por inteiro. Eu preciso te amar. Eu preciso aceitar a forma como você é. Isso fala, amai-vos cordialmente. Você precisa me amar, independente dos meus defeitos, você precisa me amar. Para que nós cumpramos o segundo maior mandamento que a Bíblia diz, que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, acima do seu emprego, acima da sua esposa, acima do seu trabalho, você que faz muita hora extra, para ganhar dinheiro. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo mais a Deus do que minha esposa, só que esse amor que eu recebo de Deus, eu transmito para ela. Então por isso que eu tenho que amar a Deus. Porque Deus é amor, onde que eu vou conseguir receber amor? Ou agir como amor? Através da fonte. A fonte é Ele. Ele é o amor. Então, para mim amar você, eu preciso estar em Cristo, eu preciso estar em Jesus, preciso estar em Deus, para que eu possa transmitir esse amor que vem do alto. Porque é só Deus que ama incondicionalmente. E Jesus falou, ame incondicionalmente, com todo o seu esforço, todas as suas atitudes, todas as suas palavras, com tudo que é possível, ame o seu irmão. Ame. Então, eu preciso te amar. Agora, com amor fraternal. E ainda ele continua falando, preferindo-vos honrar. A gente se perdeu nesse padrão de honra, nos perdemos, William. Você sabe por que Jesus, a Bíblia diz, Jesus não pôde fazer tantos milagres em Nazaré? Você sabe por quê? Porque as pessoas de Nazaré não receberam ele, recebiam outras pessoas de fora, mas não recebiam ele. Por isso que os milagres não aconteceram tanto lá. Mas você precisa amar o seu irmão aqui, ó, daqui, ó. Você pode amar o irmão lá, pode amar o X, Y, Z, pode, é uma bênção. Mas se você não amar o irmão que está do seu lado, que Deus colocou para você caminhar junto, filho, o plano de Deus trava, o propósito de Deus trava. Então você precisa olhar para esse bochechudo aí do seu lado, esse barbudo, e falar assim, irmão, eu amo você do jeito que você é. Eu amo você. É para o céu que eu vou com você, nós vamos juntos desta forma. Se tiver que mudar você, é Deus que vai te mudar. Se tiver que transformar o seu coração, é Deus que vai transformar. Mas eu devo te amar do jeito que você é. É assim. Então a primeira coisa, nós precisamos amar, irmão. O amor é o maior bem que pode fazer para outra pessoa. Uma pessoa quando vem de fora para cá e chora aos prantos, irmãos, quando ela entra aqui e recebe esse amor que você carrega, irmão, ela não quer sair daqui. Ela entra dessas portas e fica aqui, ó, eu gosto dessa igreja, eu amo dessa. Por isso que eu falo, IBAV, a igreja que ama, independente de cor, raça, credo, quem seja, a igreja, ela ama a todos, ela aceita a todos, mas não aceita tudo. Mas ela ama, nós amamos. E vamos continuar amando porque Jesus Cristo é o amor. Então nós temos que amar o nosso próximo. Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não faz o mal. Quem ama não faz o mal para outra pessoa. Ou seja, não fala mal, não fica defamando. Então, eu e você precisamos amar. Amar mais. A segunda coisa que nós precisamos fazer, o bem que nós devemos fazer, é cuidar das pessoas. Cuidar. Eu tenho esses meses, né, nós estamos nós mudamos para cá, a nossa vida está uma turbulência, nós cancelamos toda a nossa agenda para poder organizar a nossa casa. Para quê? Para receber os irmãos em casa. Eita, tem irmão que não quer nem saber, tem irmão que está indo lá, tem irmão que não quer nem saber, o irmão chega lá assim, vou falar assim, você não é enxerido não, porque eu amo, viu? O irmão chega lá assim e fala, pastor, estou aqui, tem café?
Ele está assistindo, eu amo esse cara, irmão, eu amo demais você, amo demais você, eu amo todo mundo que está aqui. Mas eu vou falar para você, nós estamos nos organizando para receber você lá na minha casa, lá, para a gente orar, tomar um café, porque a gente quer, irmãos, uma igreja bem cuidada, eu quero ver você bem cuidado, e os líderes que estão aqui também vão cuidar muito bem de você que faz parte de uma cela. A segunda coisa, nós precisamos cuidar bem uns dos outros. O cuidado, irmão, é você se preocupar com o seu próximo. É você ver ele numa situação e falar assim, o que está acontecendo com você? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de oração? Você está precisando de um dinheiro? É desse jeito, cuidado no afeto. Não é só em palavras, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. E às vezes do outro lado o cara está falando que está tudo bem e não está. E não está tudo bem. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa dar uma cutucadinha. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá bom, vou aí conversar, eu quero olhar nos seus olhos. O cuidado é isso. É você olhar nos olhos da pessoa. E agora, esse segundo semestre, muita coisa vai mudar nessa igreja, irmãos. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar em questão a tudo. Cuidado, visita. Vamos cuidar, irmãos. Nós vamos fazer isso. Nós vamos cuidar um por um. De cada um, você vai cuidar de uma pessoa, nós vamos cuidar, todos nós vamos ser bem cuidados, já somos pelo Senhor, mas a melhor coisa é você ter uma pessoa que cuida de você, a melhor coisa. Versículo 13 diz assim, compartilhai as necessidades dos santos. Quem são os santos? Somos nós, somos santos, porque Ele gera em nós essa santidade, por causa dEle, por causa da santidade dEle nós somos. Praticai a hospitalidade, recebe as pessoas na sua casa. Se você não abriu uma célula ainda, eu quero desafiar você a abrir a sua casa, para você receber Jesus. A Bíblia diz assim, aqueles que recebem um dos meus, recebe a mim. Não recebe qualquer pessoa. Quando você abre a sua casa, você está recebendo Jesus na sua casa. Olha que interessante. Então nós vamos ter muitas células aqui, eu creio. Nossas células vão crescer muito. Mas não adianta crescer se não tiver cuidado. Não adianta crescer se não tiver cuidado. Então nós vamos ter esse cuidado com cada um dos irmãos que estão aqui. Deus coloca em nosso caminho pessoas que precisam ser cuidadas e Deus coloca também pessoas que precisam cuidar. Você é líder, você vai cuidar. Agora, alguém necessitado, uma pessoa numa posição inferior, ou seja, lá no seu trabalho também, Deus vai colocar no seu caminho para você cuidar dele lá, não é só na igreja não. As coisas acontecem assim, irmãos. Deus vai provocar situações para você começar a cuidar de pessoas e você se identificar com o propósito de Deus através desse cuidado. Porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho jeito para liderança, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho jeito para... Não, Deus vai cuidar disso, Deus já está cuidando. Deus tem colocado pessoas no seu caminho para você cuidar, ali você vai ter a certeza de falar, puxa, eu estou cuidando de pessoas. E é ali que Deus vai colocar o desejo de você ser um líder de célula, abrir a sua casa, ser um anfitrião, receber os irmãos na sua casa e a gente orar, adorar e receber os milagres de Deus nos nossos lares. A terceira coisa que nós precisamos fazer é agir com humildade. Humildade. Humildade para aquele que é inferior, aquele que é superior, é agir de humildade. Muitas vezes nós não agimos de humildade para com o nosso próximo. Muitas vezes a nossa arrogância ou soberba nos faz querer ser melhor do que o nosso próximo. Se eu não fizer, as coisas não vão bem. Se eu não estiver lá, nada vai acontecer. É desse jeito. Agora, o agir com humildade, aqui no versículo 15 e 16, diz assim, é alegrar com os que se alegram. Você sabe o que tem acontecido na vida de muitas pessoas? Uma pessoa começa um trabalho, ela começa a ser bem-sucedida, as pessoas já olham com outros olhos para essa pessoa. Poxa, esse irmão aí está sendo abençoado. É desse jeito. E quando fala de humildade, é você se alegrar com a alegria dele. Puxa, eu recebi uma promoção no trabalho, Alan. Que bênção. Puxa, eu estou contente com você, meu querido. Mas acontece ao contrário. Essa pessoa recebeu a bênção, vai contar um milagre. Puxa, por isso que muitas vezes a gente falava assim, irmão, cuidado com quem que você conta os seus milagres, viu? Cuidado. Mas eu vou falar assim, irmãos, conte mesmo o seu milagre. Sabe, para essa pessoa ficar
com inveja, vou falar assim, tem que contar mesmo, sabe, para gerar inveja nela, para ela falar assim, puxa, eu preciso andar com esse irmão, preciso aprender com ele. Eu preciso aprender com esse irmão aí. Se não aprender, o coração vai ficar remoendo e Deus vai tratar o coração dele. É isso que vai acontecer. Agora, a humildade vai te fazer se alegrar com essa pessoa e a sua alegria vai contagiar ele, sabe? Você sabia que você pode ser abençoado por essa pessoa através desse momento? A gente perde nas nossas ações. E ainda assim, a Bíblia fala assim para nós assim, ó, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, ter o mesmo sentimento. Ou seja, não é só com aquele que ganhou a promoção no trabalho, mas é aquele também que está desempregado, se alegra com ele lá, ou chora com ele. Chora com esse irmão. A humildade nos faz o quê? Agir diferente de muitas pessoas. Você vê a pessoa chorando e às vezes não dá ligância porque está acontecendo na vida dela. E muitas vezes Deus vai colocar pessoas no seu caminho, mesmo com situações difíceis, para tratar o seu coração e tratar o meu coração. Eu me lembro, uma vez nós fomos para o encontro com Deus, acho que foi acho que foi depois de 2001 até 2006, mais ou menos, esse meio aí, eu não me lembro o ano. Eu lembro que eu tinha antes de 2006, porque eu tinha um Fusca, eu tinha um Fusquinha. E eu me lembro que eu enchi o meu Fusca para ir para a cela. Era 7 pessoas dentro do Fusca e 2 violão. E a gente ia lá para Ribeirão, lá na cela com o pastor Jeremias, que hoje está em Mogi. Nós fizemos o nosso encontro com Deus, na época era Radicais Livres, nós fazia parte da rede do pastor Paulinho. Nós fomos fazer um encontro com Deus. E um irmão, meu carro era bonito, né, amor? Fala assim, top. Hoje falam top. É bonito, Isaías, equipadinho, roda, isso filme, som, sabe? Banquinho, bonitinho. Aí o irmão me liga assim, falou assim, ô César, eu tenho uma vida para mandar para o encontro, dá para você passar aqui e me ajudar a levar ele? Eu falei assim, uma vida? Eu já imaginei, tem uma vida aqui. Só que é o seguinte, ele é morador de rua. Irmão, minha esposa está aqui para não deixar eu mentir. Eu já pensei assim, será que eu vou, será que eu não vou? Mas o meu coração estava tão apaixonado por Jesus, e ainda é apaixonado até hoje, porque se não fosse apaixonado, nós não estaríamos aqui. Irmãos, eu vou falar para você, Deus me deu uma sabedoria, abri um saco, abri um saco de lixo, bem grandão, forrei o banco do meu carro, e fui com toda alegria buscar esse homem de rua que estava fedido. Willy, morando na rua, dia sem tomar banho, Willy, se você colocasse o seu carro, o que aconteceu, Willy? Uai, eu sou humilde, né? Então, para usar a sabedoria e não ficar fedor, vamos lá, irmão, eu estou indo aí. Nem falei nada, falei, estou indo aí. Mas eu fui lá e forrei o banco do meu carro. Pegamos esse homem, colocamos dentro do carro e, bora para a chácara, vai ter um encontro com Deus. Chegamos lá, demos um banho nele, Willy. Eita, glória! Tomou banho, fez a barba, ficou cheiroso. Olha aí que bonito. Nós não precisávamos fazer isso. Não precisávamos fazer isso. Eu poderia te dar inúmeros testemunhos de pessoas que fizeram isso na Água Viva. São várias pessoas que fizeram isso. Às vezes você olha uma pessoa numa casinha pequenininha, a diferença, quero te mostrar aqui, às vezes assim, sinônimo de humildade e pobreza, não são as mesmas coisas. Humildade é assim, você pode ter a casa pior que for, barraquinho, caindo aos pedaços, tudo organizadinho, limpo. Ali não é sinal de pobreza, ali é sinal de humildade. Ali é sinal de humildade. Agora, a pessoa não ter uma casa, não ter nada, aí você pode falar que é pobreza. Humildade não é sinônimo de pobreza, você precisa separar as duas coisas. Agora, você ser humilde é a sua ação, a sua atitude para com o seu próximo. É você se colocar na mesma posição que essa pessoa ou até mesmo abaixo dela e nunca se sentir superior ao seu próximo. Mas sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas vão lá, estudam e se acham melhor que todo mundo. Eu falo, irmãos, isso é ruim para a vida do ser humano. Nós sabemos de onde viemos, não sabemos? E sabemos para onde vão. Todos vão morrer.
Todos nós vamos para o mesmo buraco. Mas o que vai ficar são as suas obras. É o que você faz, é o que você planta nessa terra. Não é o quanto você tem. Porque humildade não tem nada a ver com questão financeira. Humildade é atitude, ação para com o seu próximo. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: nós precisamos ser mais humildes. Quando a pessoa se acha melhor do que os outros, não consegue ajudar nem entender a pessoa. Às vezes só o fato de estar junto já é um grande bem. A quarta coisa, para a gente avançar aqui, que nós precisamos fazer em relação ao bem, é promover a paz. Você precisa promover a paz, né? Eu queria dar um exemplo bem claro em relação de paz, é quando você vê o seu vizinho brigando. Acho que é o bem mais claro, né, que a gente poderia colocar aqui. Quando você vê uma pessoa brigando, um marido, uma esposa, ou um pai, um filho, né, e você promover a paz, você entrar para apaziguar a situação, né? O que tem acontecido é o contrário. Muitas pessoas elas entram mesmo, aí fora é assim. Isso aí. Lembra aquela brincadeira lá? O primeiro a cuspir aqui é homem. Lembra? O cara colocava a mão na cara do outro, os caras se encarando assim. Você lembra disso aí, né? Um na frente do outro assim, olhando assim, aí, isso aí o cara tá levando paz, tá nada. Você fazia muito disso, né, André? Então nós precisamos trazer a paz, irmãos, é ver as pessoas preocupadas, sabe? Brigando, fazendo coisas difíceis e erradas aí fora, e você promover a paz que excede todo entendimento. É uma paz que a pessoa não entende, mas ela recebendo aquilo lá, ela vai agir em paz para com o seu próximo, acalmar, refletir. Tem situações que às vezes é melhor você se calar, você sentar e deixar para resolver depois de alguns minutos, algumas horas, porque é bom esse momento de reflexão para trazer paz. Quando você vai aconselhar um casal, uma família, ou alguém que está brigando, discutindo, você fala, calma aí, vamos respirar, calma aí, vai tomar... Você separa primeiro para trazer paz, para depois você dialogar e conversar. Às vezes com a cabeça cheia, a pessoa, né, com a cabeça turbulenta, não vai conseguir falar ou conversar, ou tentar chegar a um consenso de paz. Mas Deus nos chamou para a paz, Deus te chamou para a paz. Deus te chamou para levar paz aonde você for. Eu falei na pregação do Frutos do Espírito, né, sobre a paz. Quando Jesus entrava na casa das pessoas, Jesus, a primeira coisa que ele falava assim, ó, paz seja nesta casa e com esta família. Agora, você quer levar paz para a casa das pessoas? Quando você for entrar na casa de alguém, fala, libera essa palavra, paz seja nesta casa. Você vai ver que muitas coisas vão acontecer no lar da pessoa, por conta de uma palavra sua. A Bíblia diz que a sua boca, ela tem poder, a sua língua é como uma fagulha. Ela tem o poder de edificar e também tem o poder de matar. Com 1000 palavras nós ganhamos uma pessoa, com uma nós matamos. Está certo que existem tratamentos de formas para você conversar e falar. Mas preste bem atenção, levar a paz é o quê? Eu guardar o meu próximo, em questão de fala, em questão de ficar falando dele. Eu preciso guardar o meu próximo, porque se eu não levar a paz, eu posso causar um grande incêndio com a minha fala. Eu posso causar uma grande situação ruim em questão aos olhos. Como é que a pessoa vai te olhar depois do que eu falar algo? Então eu preciso trazer paz. Que tipo de paz? É levar a paz de Cristo, acalmar o coração das pessoas, levar elas a entenderem, irmãos, que a vida hoje não tem nada melhor do que você fazer as coisas em sã consciência e paz. Paz, atitude de paz. Versículo 18 diz assim, ó, se possível, ele está falando se possível porque tem a dureza do coração. Se possível, porque existe a dureza de coração, né? A pessoa está com o coração duro, ela não vai querer te levar paz, está fechada, não quer nem ouvir você. Mas se possível, quando depender de vós, quando depende de vocês, paz seja com os homens, ou seja, leve a paz que tem dentro de você. Você é uma pessoa turbulenta ou você é uma pessoa de paz? Eu sou uma pessoa de paz. Eu posso me dizer que eu sou uma pessoa de paz, porque
Irmãos, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu sou tardio em irar, sou apto para ouvir. Isso são sintomas de uma pessoa de paz. Agora, se você fala descontroladamente, você não tem paz. Você precisa parar, calma. Respira, ouça. O sinal de uma pessoa de paz, ela ouve mais do que ela fala. Nós precisamos ouvir mais. Muitas vezes, Deus quer falar conosco, a gente não para ouvir a voz de Deus. Então, nós precisamos de paz. Como filhos de Deus, devemos ser pacificadores, apaziguar situações que acontecem ao nosso redor. Se você vê uma pessoa brigando na rua, o que você vai fazer? Vai correr, né? Você não sabe se ele tem um revólver. Hoje é assim, né? Vai ver uma pessoa brigando na rua, nós estávamos em Santo André, né, João Vitor? E aí nós estávamos indo encontrar com a mãe, nós estávamos já sem carro. Nós pegamos o Uber, passamos na casa do Rodrigo, comemos uma carninha, e dali nós fomos buscar a Dai a pé, do bairro Casa Branca até o centro de Santo André, nós fomos na caminhada. Eu, o João e a Sara. E aí nós passamos em frente de uma boate. Misericórdia, pastor, boate. Aí você fala, boate existe paz? Hã? Vou nem perguntar o que existe boate. Aí nós estávamos passando em frente da boate, assim, e aí de repente, 5 caras subiu em cima de um cara de moto. E começou. Não foi, João? E o João me segurando. E eu querendo ir lá. Eu queria até ir. Eu falei assim, vou lá. O João, não, pai, vamos embora. Me levando. Porque a gente não sabe, é verdade, a gente não sabe o que vai acontecer ali. Mas o meu coração estava lá preocupado com o cara que estava apanhando. Eu vou saber o que ele fez? Talvez roubou, sei lá. Mas eu fiquei mal em ver o cara ali apanhando, um monte de cara dando porrada nele, pulando, arrastaram a moto dele para fora, assim, que tinha uma entradinha. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, e eu andando com o João, sabe? Não, tá bom, peguei meus filhos, vamos embora. Não tive como resolver, mas o meu coração estava lá para levar paz para eles lá, sabe? Calma, vamos respirar. Mas há momentos, irmãos, que você precisa ter sabedoria. Pedir sabedoria para Deus. Porque num momento como esse, você pode tomar até um tiro. Então, nós precisamos ter sabedoria para agir. Somos mensageiros da paz e por isso devemos levar as boas novas de Deus para todas as pessoas. Quinto e último para nós orarmos, nós precisamos ajudar a todos. A todos, independente de quem seja. Se seja da sua família ou não, nós precisamos. Esse é um dever nosso nesse mundo aqui. Eu fico espantado com o testemunho. Há muito tempo atrás, eu gosto muito do Hilson. Quem conhece aqui essa banda? O Hilson, hoje é uma igreja, tem o United, que é a banda mais jovem. Eu tinha um DVD deles, eu assistia várias vezes esse DVD, que os jovens, isso aí é chave para os jovens da nossa igreja, tá? Os jovens se reuniam no final da tarde, finalzinho da tarde. Eles faziam um chá da tarde na igreja e convidavam todas as vizinhanças, as pessoas para tomar um chá na igreja com eles. Só que antes de tomar esse chá, olha só o que eles faziam. Eles acordavam 8 horas da manhã. Quem gosta de acordar cedo aí, levanta a mão. Ei, jovem, levanta a mão aí, precisa acordar cedo. Apesar que os jovens da igreja aqui estão indo jogar bola às 6 horas da manhã, viu? E foram hoje jogar bola às 6 horas da manhã. Pensa. Eu só não fui porque eu estava muito cansado. Eu trabalhei ontem. Das 6 da manhã até as 4 da tarde. Aí o que acontece? Eles se reúnem pela manhã e vão de porta em porta, limpando a calçada das pessoas. Varre a calçada. Se tiver portão descascado, eles pintam o portão. Tudo para ganhar o próximo, fazendo bem para o seu próximo. Não estão nem aí se é um bandista, se é candomblé, não estão nem aí se é de outra religião, mas eles estão fazendo bem. Não importa quem, mas eles estão fazendo bem. E com isso a igreja começou a crescer, por causa dessa bondade, fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para o seu próximo. Você vê uma senhora atravessando a rua com uma sacola, o jovem lá, senhora, eu posso te ajudar a atravessar a rua? Pega a sacola. Hoje em dia não, hoje é tudo desconhecido, passa do lado. Às vezes até foge, dá a volta para o lado para não poder ajudar a pessoa.
Vem a pessoa lá com aquela sacola grande lá, o cara dá a volta do outro lado para não ajudar. Eu falo, meu Deus do céu. Acontece disso. Mas essa bondade, irmãos, ela tem que estar aqui para você ver a pessoa necessitada de uma ajuda, de ajudar a puxar um carrinho, sei lá, fazer alguma coisa. Vai lá e ajuda a pessoa a fazer o bem para a pessoa. Nós precisamos fazer o bem. O versículo 20 diz assim, ó, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então faça o bem, independente de quem seja. Faça o bem para o seu próximo. Ah, pastor, mas você não sabe quantas coisas más ele já fez para mim. E daí, filho, você pode mudar e ganhar o coração dele com a sua atitude. Você pode fazer isso. Mas as pessoas, elas medem o que elas têm recebido. Eu recebi maldade, então não vou fazer. A gente não pode ser assim, irmão. Nós não podemos agir desse jeito. Nós temos que agir e ajudar a todos, independente de quem seja, independente do que fizeram para nós. Isso é o que Jesus fez por mim e por você. As pessoas estavam condenando Jesus. Preferiram soltar um Barrabás, mas deixaram Jesus preso e falaram, vai morrer. E Jesus tinha feito tanto bem, Jesus não fez mal algum. Em toda a história de Jesus, a caminhada de Jesus, Jesus fez bem para todas as pessoas. Os fariseus rodeavam a volta de Jesus, e Jesus ali, sempre fazendo o bem. As pessoas caluniavam, seu próprio amigo o traiu, amigo, andar junto, traiu com algumas moedas. Mas Jesus continuou fazendo o bem. Ele não mediu quem merece. Todos nós, a Bíblia diz, pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós, eu, você, nós que estamos aqui, todos nós pecamos. O sacrifício de Jesus já foi feito. Jesus ele não vai voltar de novo para fazer tudo de novo, para você ser bom. É só você receber essa palavra de revelação e agir com bondade para as outras pessoas. Quando Jesus falou que ele reconstruiria o templo em 3 dias, era questão dele ressuscitar. E ele falou que ele não ia habitar em templos feitos por mão de homens. Se você olhar aqui, essas paredes aqui, ó, Jesus está aqui por sua causa, porque você está aqui. Jesus está aqui neste lugar por causa de você. Porque ele não habita aqui dentro, ele habita em você. Ele habita em você, ele está dentro de você. Então, essa bondade que era de Cristo, você já recebeu. Aí eu pergunto, por que nós não agimos de bondade uns para com os outros? Por que nós não agimos? Olha só que interessante. O ódio, mágoa, rancor prejudicam, primeiramente, a pessoa. Quanto mais ressentido nós estivermos, mais fechado nós vamos estar enquanto ao bem. Temos o dever de fazer o bem para todo ser humano. Sempre. Nós precisamos aproveitar a cada oportunidade para fazer o bem para as pessoas. Deus tem colocado pessoas no meu caminho, Deus tem colocado pessoas no seu caminho. Isso é inevitável. Agora, cabe a nós a entender o bem que nós temos que fazer para essa pessoa. Lucas capítulo 6, versículo 29, eu queria que você se colocasse de pé, para nós orarmos, queria que o louvor subisse já. Jesus ensinou a mostrar a outra face nesse texto aqui. Para quem nos ofende. Jesus fala assim, se o teu irmão te ofender ou te bater na face, dê a outra. Um sinal de você não revidar. Um sinal de você retribuir diferente do que você tem feito. A atitude má, ela tem que ser composta agora com a sua atitude boa. Você precisa agir com atitude boa. Independente do que a pessoa fez para você. Independente do que ela fez. Você sabia que as suas atitudes boas, ela mexe com o coração de Deus? Quando Deus vê que uma pessoa age de maldade comigo e com você, e aí nós agimos de maldade, nós estamos
travando o favor de Deus de alguma forma sobre a nossa vida. Agora, se nós agimos de forma diferente em relação ao que nós recebemos, ali sim Deus vê bondade e Deus retribui. Deus age desta forma. Você é tanto abençoado quanto a pessoa que você abençoou, porque a sua atitude, ela abençoa a pessoa. Você é uma pessoa, é um agente de Deus nesta terra, para poder abençoar. Eu acredito que Jesus já deixou tudo para nós aqui, ó. Está tudo pronto aqui para nós. Mas Jesus deixou para que você pudesse agir. E a sua ação é orar por aquele que vos maldizem. Isso é uma ação boa e é a sua bondade que está sobre a sua vida. E você declarar vida sobre lugares que você vê que não tem vida. A pessoa está morrendo, está drogada, está... Você declarar a vida, é a sua bondade. A sua palavra pode transformar a vida dessa pessoa. A sua atitude pode mudar. E muitas vezes nós vemos as pessoas numa situação ruim e nós continuamos com a boca fechada, sendo que a nossa boca ela tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. A sua boca ela tem poder para isso. Então, a partir de hoje, você pode abençoar qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você abençoar, a Bíblia diz que vai ser abençoado, William, por causa do poder da sua palavra. E qualquer pessoa que você amaldiçoar, será amaldiçoada. Mas nós vamos reverter essa história. Nós não vamos mais amaldiçoar as pessoas. Nós vamos abençoar todas as pessoas que Deus colocar em nossos caminhos. O bem que nós estamos aprendendo hoje deve ser aprendido de que forma? Em ação. Você vai ter muitas coisas para fazer nesses dias. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, como eu disse, para você começar a abençoar a vida dessas pessoas. Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, aquele parente que está lá do outro lado, lá do mundo, lá, que você não fala há anos. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dela. Faça isso. Você vai ver como é que você não vai ficar bem. Agora, por causa da sua bondade que você está liberando, essa pessoa vai ser abençoada também. Todos serão abençoados por conta dessa palavra. Romanos capítulo 12, versículo 21, é a conclusão do nosso texto. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O bem é mais forte que o mal, então não podemos deixar que a maldade prevaleça em nossas vidas. Fazer o bem ou fazer o mal consiste em escolhas que dependem de nós, depende de mim e de você, porque precisamos deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Quero orar